Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao programa Sala Pastoral. Que bom te receber uma sexta-feira a mais aqui na TV Viva a Promessa para compartilhar esse tempo aqui de reflexão das nossas sextas-feiras. Eu sou o pastor Santiago Correa e hoje nós estamos aqui para refletir sobre o nosso terceiro episódio da nossa nova série aqui no Sala Pastoral, o que a igreja precisa ouvir. Estamos refletindo com vários pastores sobre assuntos que são relevantes para nós que somos Igreja de Cristo. Mas antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero fazer os nossos pedidos aqui que a gente sempre faz na TV Viva a Promessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe também esse link para os seus amigos, para os colegas de trabalho, comente aqui também. É muito importante que você possa deixar o seu comentário, de onde você é, de onde você está nos assistindo, e que eu quero lembrar sempre que você também pode ser um amigo da missão. Você pode contribuir para que a TV Viva a Promessa possa continuar produzindo conteúdos que possam abençoar a sua vida e a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre esses momentos que são difíceis na nossa vida, esses momentos de frustração, de dor, e como nós, à luz da Bíblia, podemos passar por esses momentos com perseverança. Então, temos um convidado muito especial que talvez você já conhece, mas depois da nossa vinheta a gente volta. Estamos de volta aqui no Sala Pastoral, no nosso terceiro episódio sobre o que a igreja precisa ouvir. E para refletir sobre o nosso assunto de hoje, sobre o que nós precisamos escutar como igreja, eu convidei o nosso pastor Edmilson Mendes. Pastor, seja muito bem-vindo aqui no Sala Pastoral. Já tivemos a oportunidade de conversar, você é apresentador também do Promessas de Esperança, o pessoal seguramente já te conhece, mas para o público do Sala Pastoral, deixa aí as suas saudações e nos conte, pastor, você é pastor de qual igreja? Há quanto tempo você pastoreia? Graça e paz, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui no Sala Pastoral, Santi, com você, na sua companhia. Eu pastoreio a IAP do Parque, Campinas. Já pastoreio ela ali há alguns anos, é o segundo momento que eu estou nesse ciclo de ministério ali com aquela comunidade. Uma igreja extremamente aconchegante, acolhedora, amável, e que nos dá assim, um peso de prazer e de responsabilidade e de temor, que é a Igreja do Senhor, e a gente louva a Deus por esse alto privilégio de poder pastorear almas, né? Que é um ministério antigo, que ainda na época de Calvino, tinha muito ali, na época da Reforma, pastores eram chamados de cura-d'almas, aqueles que curavam almas, né? E cura no sentido de cuidado, não de curandeirismo, né? E é isso. Há quanto tempo você é pastor? Santi, você devia fazer perguntas mais fáceis. Eu precisava da Reda, minha esposa, aqui para lembrar essas datas. Sim. Mas tem muitas décadas de estrada, de pastorado, pastoreando mocidade e juventude pelo Brasil, também casais, enfim. Essa tem sido a nossa caminhada, a nossa jornada no Evangelho, né? Que legal, pastor. Eu acho que toda essa experiência vai ajudar para a nossa conversa sobre hoje. Aqui no Sala Pastoral, nessa nova série, pastor, a gente está refletindo sobre alguns assuntos que eu acho assim que são muito relevantes e importantes que nós como igreja possamos conversar.
Conversar com um pastor, sabe, para abrir o coração. Eu falei no primeiro episódio sobre alguns pecados da nossa cultura, da nossa sociedade atual. Falamos sobre o que também significa fazer e ser discípulos de Cristo, né? Que é o chamado que o Senhor nos deixa. Mas hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que talvez as pessoas tenham dificuldades para enfrentar, que tem a ver com sofrimento, tem a ver com frustrações. Esses momentos em que parece que está indo tudo bem, de repente acontece alguma coisa que sai aí da nossa zona de conforto e é tão difícil lidar, é tão difícil enfrentar isso. Por mais que Jesus já tenha falado lá nas suas últimas palavras que a gente ia enfrentar esses momentos. Mas eu queria iniciar, pastor, essa conversa te perguntando por que por que é tão complicado para nós lidar com os momentos difíceis, os momentos de frustração na nossa vida? Eu acho que a resposta simples para essa pergunta, vou até ousar falar, a resposta fácil, não é fácil, mas a resposta fácil, por que é tão difícil lidar? Porque nós não fomos criados para o sofrimento. Essa é a parte fácil. Sim. Nós fomos criados para um mundo perfeito, sem pecado, portanto, sem dor, sem enfermidade, sem traição. Esse é o projeto. Portanto, a gente nunca vai se dar bem com a dor, com o sofrimento, com a morte. A gente cresce ouvindo falar, a morte é certa. A única coisa certa da vida é a morte. A gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Bom, se a morte é certa e a gente é preparado para a certeza dela a vida inteira, por que é então que chega no velório das pessoas que a gente ama e que a gente sabia que iria morrer, a gente sofre, a gente chora? Por quê? Porque a morte é uma intrusa. Eu não fui criado para ela. Eu fui criado para a vida, que é a reação de Jesus diante do túmulo de Lázaro, né? Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se daqui a alguns minutos ele ia falar, Lázaro, sai para fora. Ele sabia que ele ia dar uma ordem, uma voz de comando, e o Lázaro iria sair. Mas o fato de que Jesus vai ressuscitar Lázaro não elimina o fato de que o amigo que ele amava morreu. São fatos, né? Então, eu acho que a dificuldade de lidar com o sofrimento ele é um intruso, nós não fomos criados para isso, é antinatural, e a gente não vai ter respostas. Assim, por mais que a gente leia compêndios de teologia, de filosofia, psicologia, tente entender a dor, quando chega a nossa hora, porque no nosso ofício, Santi, uma coisa é pregar, subir na tribuna e falar para a igreja, olha, os sofrimentos, tal, você vai ter que passar isso, supera, tal. Mas quando chega a nossa vez de sofrer, de passar pela humilhação, de passar por perdas, por prejuízos, aí as coisas mudam, porque aí a gente começa a tatear num terreno que ele não tem muita lógica, muita racionalidade, entendeu? Aí a gente começa a ser provado e testado na nossa fé, né? Porque provas, elas implicam necessariamente em demandas de testes, de dores, não é? Ser provado na fé, quando a conta bancária tem 10 milhões de reais ali à vontade, é uma coisa. Ser provado com 10 milhões negativo é outra coisa, entendeu? Sim. Por aí. Entendi. Pastor, e eu tenho lido, né, e visto também, assim, que a nossa sociedade atual é uma sociedade que ela tenta evitar muito, a nossa geração, né, principalmente, ela tenta evitar muito a frustração, evitar sabe, passar ou enfrentar ou lidar com esses sofrimentos, né? Quais seriam os riscos, na sua opinião,
Por exemplo, aí eu quero colocar e talvez entrar aqui, nós temos, né, principalmente aqui no Brasil, em todo mundo, mas temos uma grande denominação, né, que prega que nós não temos que sofrer, que o cristão, principalmente, ele não tem que sofrer. Seria antibíblico que ele Aham. sofra, que ele passe por momentos de frustração e sofrimento, mas a gente pode crer nisso e quais são os riscos, talvez, de ter uma mentalidade que constantemente quer evitar ou quer passar por fora desses processos, né, de teste, de prova, como você falou. Aham. É, bom, denominações ou igrejas ou grupos que pregam que cristãos não sofrem, não adoecem, não podem nem ter uma dor de cabeça, elas estão na contramão de toda a revelação bíblica, né? Elas fazem uma exegese do texto muito pueril, muito artificial, é o famoso texto fora de contexto, enfim. Mas ok, essa também seria a parte fácil da gente entender, que eu acho Sim, que toda a audiência entende isso, né? Até porque, sem medo de errar, 100% de quem nos assiste agora ou vai assistir depois experimenta ciclos de sofrimento, né? quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Agora, qual o risco? Sim, nós estamos numa geração que ela tenta de todas as formas evitar não apenas o sofrimento, ela tenta evitar o envelhecimento, né? Os templos do corpo, eles estão lotados, as academias estão lotadas, né? As clínicas estéticas não têm horário também, entendeu? Então todo mundo atrás de uma juventude imperfeita e de uma juventude irreal, porque o tempo, independente do que a tecnologia, as pessoas queiram, ele não respeita o nosso capricho, o nosso gosto. O tempo, ele segue. Ninguém segura ele, ele segue. Os dias vão passar, os anos vão passar, a nossa idade vai chegar, o corpo vai denunciar que a gente já não tem mais as mesmas habilidades que tínhamos, Sim. né? Então isso não tem jeito. Agora, qual a consequência? A consequência, eu acho que a gente já está num recorte histórico e social que nós já podemos apontar as consequências. A geração atual. Você pega a geração atual de adolescentes e jovens, já é uma geração fruto de uma educação que quis evitar para ela sofrimentos. De uma geração de pais que, ai, meu filhinho não pode ficar traumatizado, o meu filhinho não pode ouvir não, o meu filho não, o meu filho tem que ter de tudo, do bom e do melhor da vida. E a vida não é assim. Então a gente tem uma geração onde pais que são chamados na escola, eles vão, na maioria das vezes, para discutir com a escola, porque o filho dele está certo. O filho dele, como assim, meu filho errado? Não, meu filho não erra. Então, as consequências a gente vê nisso. Casais, famílias que não têm filhos, optaram por não ter filhos. Ok, eles estão correndo atrás do vento, correndo atrás do nada. Até porque dores, sofrimentos, são pedagógicos na vida da gente. Dores e sofrimentos, eles muitas vezes são ensinadores. Existem coisas que nós aprendemos que de outra forma nós não aprenderíamos. Não seria possível. Não seria possível. Existem coisas que para nós aprendermos a gente vai ter que passar por aquele processo. E se eu pular aquele processo, em algum momento lá na frente eu vou arrebentar minha cara. Eu vou me esborrachar no chão porque eu não fui preparado para aquele momento. É mais ou menos assim, ó. Antes de você matar gigantes com os exércitos olhando e todo mundo te aplaudindo e torcendo para você, no anonimato você vai ter que matar leão e urso. O Davi que mata gigante e fica famoso, quando ele matou leão e urso, ninguém viu. Ninguém viu. Então, antes de eu enfrentar gigantes, eu tenho que passar por processos que me preparem para aquela prova. Isso não é... Como é que eu vou falar? Isso não é automático. De repente, Deus está me preparando agora para lutas que eu vou ter que eu não tenho noção nenhuma que eu estou sendo preparado e de que eu vou ter a luta.
Mas Deus faz dessa forma. Uhum. Primeiro que ele não dá satisfação para ninguém, né? Ele simplesmente quer que você ande na orientação dele, Sim. dia a dia. Aí você trouxe, né, o processo e a visão de Deus, né? O quanto isso pode ser um perigo, né? Em relação a se eu não quero passar por esses processos, se eu não entendo, se eu tento evitar, se eu tenho uma mentalidade de que tudo precisa, que não pode dar errado, né? Quanto isso é perigoso na visão que eu vou construindo de Deus, como isso vai afetar a minha visão e o meu relacionamento com Deus. Uhum. Primeiro que a gente constrói, né? Aí olha que legal, né? Se a gente voltar na primeira pergunta que você fez, na segunda e nessa. Se a gente começa a aprender tudo isso sobre sofrimento de forma errada, a gente vai construindo uma imagem de Deus equivocada. Uhum. Né? Porque aí eu vou me relacionando com ele e, poxa, Deus não fez a minha vontade e me colocou numa região de sofrimento e dor. Como assim? Que Deus é esse? Que deixa eu, um cara tão legal, passar por sofrimentos injustos, ora a ora, né? Eu não mereço isso. E é muito... isso vai ser mais sofredor e mais frustrante do que enfrentar o sofrimento. Porque o sofrimento eu não serei poupado, ponto. Isso é uma realidade. A pessoa precisa entender isso, que sofrimentos e provas nós todos vamos enfrentar, ponto. Agora, se eu entrar numa negação de que isso não pode acontecer, além de eu ter o sofrimento para administrar, eu ainda vou ter a minha crença errada de que eu não possa sofrer. Eu vou piorando. Uhum. É uma forma irônica do Salmo se cumprir na vida de muita gente que crê errado, né? Um abismo chama outro abismo. Eu já tinha um sofrimento para administrar, agora eu tenho a minha crença errada sobre o sofrimento. Aí eu vou ter a minha frustração, a minha decepção. Vai complicando. Vai complicando. E muita gente, Santi, às vezes, não às vezes, invariavelmente, tem gente que se desanima com a fé, abandona a fé. Ah não, sai da igreja, não quero. Ah, eu vou naquela igreja que lá tem uma oração forte que vai resolver o meu problema. E às vezes ela tem um problema resolvido e ela passa a crer de uma forma equivocada até a próxima decepção da vida dela. Entendeu? Então é por aí. Então o Deus que eu sirvo, eu não posso declarar, decretar, determinar. Não dá para eu chegar para ele, eu determino, eu declaro, eu decreto, tem que ser assim. Não dá para eu querer morder minha testa de raiva, eu não vou conseguir. Né? O Deus que a gente serve é um Deus que a gente precisa se apresentar como Maria, né? Ó, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser da sua serva, entendeu? A gente não tem muito que... E nesse processo e nessa pergunta, vale a expressão de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você traz já um exemplo máximo, né, Temos vários, né, porque você vê a Bíblia, né, e estuda ela, você vê o quanto homens e mulheres passaram por muitos sofrimentos, talvez alguns mais intensos que outros, mas assim, eles não foram poupados desses processos que você comentou, né, de frustrações, de que as coisas não saíram como eles planejavam. Mas aí eu queria que você pudesse dar esse panorama. O que a palavra de Deus ela nos mostra? O que ela nos revela sobre esse assunto do sofrimento? Como nós, cristãos, igreja, qual é a visão que nós precisamos ter bíblica sobre o sofrimento? Inclusive através desses exemplos, né, que elas nos deixam. Sim. Tem um livro, ele é um livro antigo, de um rabino, escrito por um rabino, que o filho dele nasce com um problema, uma deficiência, uma síndrome, e que a deficiência dele, aos 11, 12 anos de idade, ele morreria, era o tempo de vida daquela criança. E esse rabino, ele escreve o livro dele
em cima da dor que ele sentia. E o título do livro é sugestivo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ele tenta responder isso ao longo do livro. O personagem que ele lança a mão é o Jó, né? Ele vai pegar a vida de Jó. Por exemplo, na última lição do trimestre passado, da IB, Escola Bíblica, a igreja estudou sobre a vida de José. Foi a última lição, a 13ª. José, ele tem uma felicidade que nem todo mundo teve. Ele tem uma felicidade no sofrimento dele, que é aquele momento radical quando ele encontra os irmãos, anos depois, e os irmãos não o reconhecem, só quando ele se revela. E eu acho aquela expressão uma das mais, assim, radicais da Bíblia, né? Ele olhar para os irmãos e falar, eu sou José. Esse momento, para mim, eu acho que todo mundo desmaiou lá e falou, não é possível, peraí, como assim? O segundo homem em poder no Egito é o nosso irmão que a gente matou ou que a gente entregou para ser morto? Então aquela cena, para mim, ela é impressionante. Mas o José, ele tem uma felicidade que o Jó não teve. Chega um momento, quando eles estão conversando, os irmãos chorando, eles se abraçaram, e aí José fala assim, irmãos, tudo que me sobreveio foi para a preservação da vida. Santi, todo ser humano gostaria de chegar num ponto do seu sofrimento que ele entendesse por que ele sofreu. Então, José, naquele momento, ele alcançou a compreensão de toda a humilhação, de toda a injustiça, de toda a dor, de toda a traição que ele teve que passar. Então ele entendeu. Mas muita gente vai passar por essa vida e não vai alcançar a compreensão. Jó foi um deles. Jó, ele morre sem saber por que ele passou pela prova. Eu estou na mesma Bíblia. Deus é soberano. Deus decide como vai fazer. Entendeu? Então, imagina... O Jó, né? O José a gente sabe, foi para a preservação da vida. O Jó nós também sabemos, mas o Jó não soube. O Jó a gente sabe porque a Bíblia nos conta o que está acontecendo. É uma batalha entre o céu e o inferno, e essa batalha é cósmica, essa batalha acontece até hoje. O inferno quer a minha obediência e a minha adoração. Deus também. Então, Satanás ele vai imitar Deus em tudo que ele puder para nos seduzir. Mas pensa, o Jó está num dia, cara. O primeiro e o segundo capítulo de Jó é cruel. Num dia, as notícias não param de chegar, é os mensageiros chegando. Você perdeu tua casa, você perdeu todos os teus animais, você perdeu tua empresa, você está perdendo. Os teus 10 filhos morreram. Cara, o Jó ele enterrou em um dia, ele fez um velório com 10 caixões. Isso para mim não é teoria e não é... Eu estou me controlando aqui, senão eu choro. Porque eu leio isso, eu penso nos meus filhos, se eu tivesse que enterrar um filho. Entendeu? Cara, ele enterrou 10 crianças. Porque para um pai, Santos, você ainda não é pai. Mas para um pai, o teu filho de 40 anos continua sendo teu filhinho. Entendeu? Então, olha o que esse cara passa. E aí vem todo o processo de humilhação. E é muito interessante o diálogo quando Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? De rodear a terra. E aí Deus fala, você observou o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Mas também, o cara é rico, o cara tem tudo. E aí Deus fala, não, ok, pode, vai para cima dele. A vida, você não tem autorização para tocar. Então, a vida é preservada. Mas também, então pode dar doença para ele, chagas e tudo mais. Nesse processo, tem a fala da mulher, né? Jó, você ainda amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu sou um defensor da mulher de Jó, ok, pessoal? Eu já ouvi mensagens detonando essa esposa. Cara, mas... A situação dela, quando ela fala amaldiçoa o teu Deus e morre, o que ela está falando assim, Jó,
você está acabado fisicamente, a tua enfermidade. Quantas vezes a gente olha para pessoas enfermas na igreja que já estão desenganadas pelos médicos e a gente fala, poxa, seria melhor se Deus recolhesse, que ela descansasse, porque ela está sofrendo, ela está vegetando, né? Então a esposa está vendo a dor do marido. Por que eu defendo a mulher de Jó? Porque todo mundo só fala no Jó. Mas ela também perdeu a empresa, também perdeu os animais e também perdeu 10 filhos. É interessante que Jó não perde a esposa. E a esposa não perde o marido. E eles vão passar o sofrimento. E lá no final do livro, ele continua com a mesma esposa. Com a mesma mulher. Ele era rico. Deus duplicou tudo que ele tinha. Ele podia pegar a mulher que ele quisesse. Mas o Jó não tinha ninguém tão reto quanto ele na época dele, nessa terra, apesar da dor, apesar do sofrimento. Então, o Jó, para mim, ele fala da soberania de Deus, ele fala de coisas que me consolam. Por exemplo, eu e você, Santi, nós podemos, nesse momento, estarmos sendo alvo de disputas entre o céu e o inferno e não estamos sabendo. Você pode estar passando por provações que você não entende, e eu por dilemas e lutas que eu não compreendo. Então, eu me recolho à minha insignificância, eu me recolho à minha ignorância dessa batalha cósmica, e eu falo, Senhor, me dá forças para eu não vacilar, para eu não abandonar minha fé, para eu não te negar. E que eu consiga resistir o que está acontecendo, mesmo sem entender. Então, eu posso ficar como Jó, sem compreender. Eu só queria que Deus, no final, me desse a virada, entendeu? Acho que é por aí, sabe? Sim. E, além de Jó, que eu achei muito legal essa comparação, né, entre o sofrimento de José, que eu acho também magnífica essa fala dele no final, porque ele entende o seu propósito. Paulo também fala algo parecido lá em Filipenses. Ele fala que todos os sofrimentos dele fazem com que o evangelho continue sendo pregado. Isso. E ele tem essa noção também. Ele compreende o porquê. Sim. Né? Só que aí eu queria talvez que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre, cara, como chegar nessa maturidade. Nessa maturidade, entendeu? Beleza, eu posso entender e eu posso encontrar sentido e propósito naquilo que está acontecendo comigo, né? E ter esse reconforto e essa paz no coração, mas também ser como Jó, né? E eu acho interessante, nos últimos capítulos de Jó, quando ele conversa com Deus, depois de toda essa conversa que eles têm, Deus confronta ele, né? Deus se revela quem ele é e tal. Jó, ele parece que ele tem um alívio, né? Ele sente paz em já não procurar respostas, não procurar entender o que estava acontecendo. Como a gente consegue, sabe, experimentar essa paz, experimentar esse alívio de, talvez de não querer saber, entendeu? Ou saber como processar esse momento. Eu vou me socorrer a tua pergunta, eu vou me socorrer em 2 caras que eu acho incrível a obra que eles deixaram para a gente. O primeiro que eu quero citar rapidamente é o Viktor Frankl. No livro dele, Em Busca de Sentido, que é o livro que ele escreve a partir dos campos de concentração, ele é um sobrevivente, né? Mas ele faz uma distinção que eu acho muito legal e oportuna com a tua pergunta. Sofrimento é diferente de desespero. Então, o Viktor Frankl, ele define assim: desespero é a pessoa que está sofrendo sem propósito. Ela não conhece o propósito, então ela está desesperada. O sofrimento é a dor que eu enfrento sabendo que tem um propósito. Isso muda tudo, né? Ora, eu estou sofrendo para ajudar os meus filhos. Bom, então eu tenho um propósito, eu tenho um filho lá na frente que eu quero abençoar. Então, eu vou doar um rim, então tem um propósito, eu vou sofrer, mas eu estou abençoando alguém. Então, o Viktor Frankl, ele fala disso, que o desespero, ele tira a nossa capacidade de
perceber o propósito. E o desespero vai me afastando da possibilidade da fé. Então eu posso estar sofrendo desesperadamente, mas se eu entender o meu propósito, a minha fé é alimentada e a minha fé, ela vai gerar frutos. Então agora eu vou fazer o link com outro cara que eu quero citar. Sim. Então, Viktor Frankl. Quem é o outro? O outro é o John Donne. John Donne, ele nasce em 1500 e alguma coisa e morre em 1600 e alguma coisa. Então ele nasce ali naquele fervo de reforma protestante. John Donne, ele foi capelão na igreja de Londres, na igreja anglicana, mas ele nasce em família católica. A juventude dele é uma juventude promíscua. Ele conta tudo isso nos livros dele e tudo mais. John Donne, ele tem a revolta dos pais e da família por conta do catolicismo, uma vez que ele vai para o anglicanismo, então tem toda essa briga de religião na família. Ele, daquele cara promíscuo, finalmente ele encontra uma garota que rouba o coração dele, arrebata ele, casa com ela, 12 filhos, né? O cara é quase um patriarca. E só que a esposa dele, aí vem na Inglaterra, toda a Europa, né? A peste negra, e vem 3 levas, 3 ondas. Seria como se hoje nós tivéssemos 3 ondas de pandemia. Ó, de novo, o vírus está aí, todo mundo em casa, imagina, o caos. Então, a esposa dele não resiste, ela é atingida, ela morre. Ela morre, tem o funeral dela. Nesse momento, que é mais na terça parte da vida de John Donne, é onde vem a conversão, é onde vem o pastorado dele. Ele é poeta, teólogo, mas ele fica famoso como poeta, né? E ele promete para ele, para os filhos, ó, eu não vou me casar de novo, porque eu não quero uma madrasta entrando em casa e tratando mal vocês. Então ele não se casa, ele teve um casamento. Só que a peste negra acaba pegando ele também. Então os últimos anos da vida dele é muito cruel, porque é muito sofrimento, muita humilhação, muita pobreza, é uma luta. É nesse contexto desses últimos anos de dor, de doença, de sofrimento, que ele escreve a obra mais famosa dele, Meditações, que são 23 sessões. Nessas 23 sessões, a 17ª sessão, se eu não me engano, é onde ele escreve os versos mais famosos que até hoje são citados por muita gente. Então, nesse livro dele, Os Meditações, você percebe da primeira sessão até a última uma evolução, porque ele não escreve isso rapidamente. Tipo, o último livro meu que eu escrevi em 2 meses, mas eu sentei para escrever. Não, Meditações, ele escreve ao longo dos anos, de acordo com a maturidade dele, a evolução dele do que vai acontecendo. E a vida dele ali, você percebe uma guerra com Deus. Ele está lutando com Deus, ele está reclamando. Por quê? Mas ele em nenhum momento, se você lê com atenção, ele não cai para o campo da heresia, de afrontar Deus, mas ele questiona a dor e o sofrimento dele. Então, do começo do Meditações para o final, onde no começo ele está questionando por que comigo, por que eu, por que essa injustiça, no final ele já está declarando confiança. Apesar de tudo, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor sabe o que está fazendo. Qual é o verso famoso da sessão 17? É quando ele começa aquele poema que ele escreve ele estando no hospital. Ele estando num leito enfermo. E aí, toda Londres, muita gente morrendo, muita gente. Se eu não me engano, a 3ª leva da peste negra matou mais de 40 mil pessoas em Londres. É muita coisa para a época. Sim. Hoje é muita coisa, né? 40 mil. Então, olha só. E aí, qual é a rotina do lugar? A rotina do lugar é cada um que morre, que está sendo enterrado, badala o sino. E as pessoas perguntam, quem será que morreu?
Poxa, fulano estava doente, será que foi ele? Então todo mundo faz essa pergunta. E aí ele escreve esse poema. E esse poema ele começa, né? Nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Porque se um pedaço de terra se descola do continente e vai para o mar, eu me diminuo. Então ele está dizendo, cada pessoa que morre, eu sou subtraído, porque eu dependo do outro. E aí ele fecha com a frase que é incrível. Portanto, nunca pergunte por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por você. Cara, essa poesia dele, até hoje, ela cala fundo, entendeu? Então a compreensão dele foi, caramba, tá todo mundo perguntando por quem que os sinos estão badalando, né? Não, mas o sino está badalando por mim. Quando você entende isso, aí você consegue minimamente sentir, poxa, tem cristão morrendo na China, na Índia, na África, nos países muçulmanos, tem gente sendo degolada. Então, cada um que morre, a gente se diminui como ser humano. Entendeu? Então, esse contexto, dentro da tua pergunta agora, né, você pega tanto o Viktor Frankl no campo de concentração, quanto o John Donne lá na Europa da Peste Negra, a conclusão deles é, mesmo em meio à dor, a melhor opção ainda será confiar. Porque aqueles que entram em desespero perdem o propósito, perdem o sentido da vida. E aí, meu amigo, é onde começa a vir relatos de suicídio, desistência, gente que sai de casa e abandona a família porque não suporta mais, não dá conta mais. Agora, aqueles que ficam e suportam o tranco, a luta, a batalha, esses são os que vão contar lá na frente os testemunhos de bênção. Sim. Entendeu? O Jó podia ter desistido, o José podia ter desistido, o Paulo podia ter desistido. Nós dois podíamos ter desistido, mas a gente está aqui lutando, entendeu? Então, os que vencem não são os melhores, são os que não desistem. Entendeu? São aqueles que não, eu vou continuar confiando. Deus tem a agenda dele. Amém, pastor. Amém? Amém, glória a Deus. Não sei se é necessário, mas a gente acostuma aqui para encerrar, né? Mas se você tem aí umas últimas palavras, mas diretamente para o público, para quem está assistindo, uma palavra que, de repente, porque tem, seguramente, com certeza, deve ter pessoas, né, com seus processos, suas lutas, as suas dores, né, esses momentos de não entender. Eu deixaria para vocês um texto, para mim, que ele é clássico e ele fala de forma profunda do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quando chega no versículo 18 do capítulo 8, Paulo ele começa a raciocinar da seguinte forma: olha, eu considero que os sofrimentos do tempo presente, eles não devem ser comparados com a glória que se manifestará. E aí ele vai discorrendo. E aí nesse trecho, até chegar no versículo 30, é onde Paulo ele vai falar dos gemidos. É o trecho, é o capítulo dos gemidos. A terra geme, nós gememos e o Espírito Santo geme. Ou seja, e é interessante que para sofrimento Paulo não encontrou palavra. Ele só aplica uma palavra, gemido. Porque quando a gente sofre e a gente está no extremo sofrimento, muitas vezes a gente não consegue nem explicar, nem expressar o que nós estamos sentindo. Mas o nosso corpo geme, a nossa alma geme, os nossos olhos choram com os gemidos e a gente vai sofrendo ali. Mas Paulo ele começa dizendo, ó, não compare o sofrimento presente com a glória que você vai experimentar. E aí no versículo 31, onde ele vai caminhar para o encerramento do capítulo, ele fecha a ideia de sofrimento com perguntas retóricas. À vista de todas essas coisas que eu acabei de falar sobre o sofrimento,
que a gente poderia dizer? E aí ele começa: se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia de Paulo é assim, não é tanto quem é contra nós, mas a pergunta dele é quem é a favor. Se Deus é por nós, não interessa quem é contra, porque quem é contra não suplanta, não supera a força, o amor e a graça de Deus. Deus é por nós. E aí ele vai, nem morte, nem vida, nem potestades, demônios, altura, profundidade, nada, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Todo o sofrimento do mundo, se você está cravado, enraizado nesse amor, nesse Cristo, você vai superar. Porque é como ele fecha, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém. Amém? É isso. Amém. Ora por nós, pastor, para encerrar esse momento aqui. Oramos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que é todo amor. Obrigado pelas Tuas muitas misericórdias que são novas a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, pela forma tão caprichosa, com tantos detalhes que o Senhor cuida da gente. Pai, eu sei e confesso toda a nossa limitação para compreender as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas eu gostaria, Pai, de deixar muito claro aqui, incentivar cada um que está aqui participando, que nós devemos exercitar a nossa fé e a nossa confiança, sabendo que Tu está fazendo o melhor. Derrama a Tua graça, a Tua bênção, o Teu conforto, o Teu consolo. Derrama sobre nós os Teus milagres, Pai. Em Ti nós confiamos, por Ti, Senhor, a gente clama, pede e agradece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ed. Amém. Deus te abençoe. Amém. E muito obrigado a você que ficou aí até o final, refletindo aqui com a gente. Na próxima sexta-feira nós teremos o último episódio da nossa série O que a Igreja Precisa Ouvir. Então a gente te aguarda aqui na próxima sexta-feira para continuar compartilhando juntos esse tempo. Que Deus te abençoe.